Vamos considerar agora algumas propriedades da integral. Bom, lembrando então que a integral é, por definição, isto é um número, tá? E esse número é obtido calculando somas de rima, dividindo o intervalo AB em n partes iguais, que é onde aparece esse n. Esse tamanho aqui é b menos a sobre n, tá? Y calculando altura de la función en un punto dentro de cada uno de los intervalos, dos n subintervalos que aparecen, calculando esa sumatoria aquí, que llamamos de aproximación de área, y después tomando el límite cuando n tiende a infinito. Si el límite de esta suma se aproxima de un único número, ese número es llamado integral y representado por este símbolo aquí. ¿Tá? La primera propiedad es la siguiente. Si yo troco a integral de A a B, se troco para hacer uma integral de B até A, se eu troco os limites de integração aqui, a integral troca de sinal, tá? A integral vai trocar de sinal, isso é por definição, mas a ideia seria que aqui sempre estaria calculando delta x. Delta x é o tamanho do intervalo, de cada um dos intervalozinhos, como um extremo, o extremo aqui, menos este extremo aqui sobre n. Tá? En este caso daría negativo porque A es menor que B. ¿Tá? Aquí tal vez faltó colocar A es menor que B. Entonces por eso esto aquí es negativo. ¿Tá? Por eso este termo es negativo. Y aquí en esta integral aquí, B menos A es positivo. ¿Tá? Entonces la verdad es cuando yo troco a integral de AB por integral de BA, yo mudo el sinal de este cara. Y por tanto mudo el sinal de todas las sumatorias y mudo el sinal de integral. ¿Tá? Un ejemplo sería, un ejemplo simple sería colocar, por ejemplo, la integral de x al cuadrado de x entre 0 y 1. Esto nos dio un tercio, pero no de los ejemplos anteriores. Si yo paso a integral de 1 a t0 de x al cuadrado de x, isso me dá menos um terço. Tá? É meio que por definição que isto vai ser verdade, mas uma explicação possível é que se você trocar o sinal aqui, o delta x vai ficar negativo. Tá? Bom, outra propriedade da integral é que a integral de a até a é zero. E uma explicação para isso é que o delta x vai ser zero, o incremento vai ser zero. De fato, você vai ter um intervalo de A até A e vai dividi-lo em n partes iguais. Como você não tem intervalo, tem um ponto, cada pedacinho tem tamanho delta x igual a zero. Então, a integral de A até A é, por definição, zero. Agora temos outras propriedades importantes da integral. A primeira propriedade é que a integral de uma constante é c multiplicado por b menos a. C pelo tamanho do intervalo, para qualquer constante. Então, aqui vemos um exemplo de isso. Se temos uma função constante aqui, y igual a c, então a integral, lembrem, era a área embaixo da curva, quando a função estava acima do eixo x. Tá? Neste caso, essa área, obviamente, vai ser base por altura, e isto é b menos a. Então, é b menos a pela altura c. Tá? Mas isto vale também se a constante c for negativa. Se eu tiver uma constante c por aqui, então, neste caso, a integral será esta área, será menos esta área, que seria negativa. Tá bom? Seria menos essa área, que seria c por b menos a, onde c seria negativo. Te daria um número negativo isso aqui. Tá bom? Bom, a outra propriedade importante é que a integral da soma é a soma das integrais. A integral da soma das somas integrais. Esa propiedad está representada en esta figura aquí, cuando yo tengo una función f y una función y, tá? Entonces, si yo faço f más y esta función, y a área embaixo da curva es todo eso aquí. Y puede ser mostrado que esta área es esta
que es y, más esta, que é a de f. Tá bom? Então, claramente, temos que, pelo menos em termos de áreas, é verdade que a área embaixo do gráfico de f mais g, toda esta área, é igual à área embaixo do gráfico de g, que é esta aqui, más a área embaixo do gráfico de f, que é esta aqui. Tá? E isso justificaria mais ou menos a ideia de que a integral da soma é a soma das integrais. Outra propriedade importante é que se temos uma constante aqui que não depende de x, uma constante que não depende de x, essa constante vai para fora da integral. Tá? As constantes saem da integral. E também temos que a propriedade, a integral da diferença é a diferença das integrais. Tá? Essas são propriedades que surgem diretamente da definição de integral como este limite. Esta definição de integral, diretamente essa propriedade nós temos estas, de definição temos estas propriedades, tá? Bom, vamos usá-las rapidamente aqui num exemplo para ver que significa isso. Então, vamos integrar entre 0 e 1, 4 mais 3x quadrado, com respeito a x. Tá? Então, essa integral, como vimos, a integral da soma é a soma das integrais. Então, vai ser a integral de 4 mais a integral de 3x quadrado. Sempre é importante colocar este dx. Este símbolo vai jogar um papel, tá? Este símbolo vai jogar um papel depois, é uma notação importante precisamente para calcular a integral. Agora, lembre que isto é a integral de uma função constante. A integral de 4 é 4 pelo tamanho do intervalo, que é 1 menos 0. Tá? 4 por 1, 4. E aqui, a integral de 3x quadrado, 3 é uma constante que vai para fora. Então, 3 fica fora e fica a integral de 0 e 1 de x ao quadrado. Só que esta integral sozinha, nós demonstramos que era um terço. Tá? Nós demonstramos que isto era um terço. E então fica 4 por 3 por 1 terço. 4 mais 3 por 1 terço é 4 mais 1, 5. Essa integral dá 5 se assumimos que sabemos que esta integral é um terço. Tá bom? Temos ainda mais uma propriedade, que é tipo uma propriedade geométrica da integral. A propriedade é o seguinte: se eu calculo a integral de f de x de a até c, que é esta aqui, de a até c, vou aumentar aqui um pouquinho, estou conseguindo aumentar aqui. Calculo esta integral de a até c, más calculo de c até b, que é esta. Agora esta área. Então, isso é a integral de a até b. Tá? Ou seja, que eu posso na integral, tipo, eu posso emendar c com c aqui. E fica a integral total de a até b. Tá? Fica a integral de a até b. Então, essa vai ser uma propriedade muito usada, vamos usá-la em breve. Tá? Propriedade 5 da integral. Temos ainda propriedades comparativas da integral. Então, a primeira propriedade é o seguinte: se f for uma função positiva em um intervalo AB, ela é positiva aí, então a integral também será positiva. Tá? Ou seja, se f está acima do eixo em um intervalo AB, eu tenho um gráfico aqui assim, aqui está A e aqui está B, f é positiva. Então, a integral é positiva, que é esta área. Tá? Mas, de mais geral, se f for maior que g em um intervalo AB, se o gráfico de f está por cima, se ver por cima do gráfico de g em um intervalo AB, então a integral de f é maior que a integral de g. Isso vai ser usado diversas vezes neste curso. Tá? E, finalmente, uma integral. Se f de x está entre duas constantes, se f de x é maior que um numerinho m e é menor que um número m grande, f de x está aqui. Não está falando que f de x é igual aos extremos, ele está entre esses dois números. E isso tudo quando x está entre a e b. Então, a integral está entre m vezes isto
M' vezes isto e M' vezes isto, tá? O que você vê aqui nesse gráfico? Esta é a função de f. O valor máximo dela é m, que é atingido em um ponto por aqui. Vou chamar esse ponto de U, só para U, o sea, f de U igual a m. O valor mínimo dela é atingido aqui, em um ponto B, f de B, m', tá? Então, o que nós temos é que a área embaixo do gráfico de f, esta área, é menor que a área embaixo de m, que é toda esta, tá? Vamos mover esto aqui um pouquinho para cima, talvez. Está indo, não? Então, vamos verlo aqui para que fique melhor. Bom, aqui já movi tudo também, assim deu para entender esta parte. Então, a área de embaixo do gráfico de f, tá? É menor que toda esta área, que é m por b menos a, y es mayor que esta área aquí menor, que é m' por b menos a. ¿Tá? Entonces, eso es más o menos claro, geométricamente claro. Bom, um exemplo de uma aplicação de isso é o seguinte. Consideremos esta integral, a integral entre 0 e 1 de e a menos x cuadrado, tá? E a menos x cuadrado tem esse gráfico mais ou menos aqui. Vamos fazerlo aqui. Aqui estará o eixo x. E e a menos x cuadrado é esta função aqui. Esto es y igual a e a menos x cuadrado, sendo que y é esta altura aqui. Tá? Então, eu quero calcular a área entre 0 e 1. Tá? Então, por aqui estará, aqui está 0 e por aqui estará 1. Então, essa área vai ser esta aqui, perdão. Aqui vamos fazê-lo com este aqui melhor. Esta área aqui. Essa área, esta área aqui é a integral entre 0 e 1 de e a menos x cuadrado de x. Queremos calcular. Então, a primeira coisa que observamos é que esta função, e a menos x cuadrado, ela é decrescente entre 0 e 1. Ela é decrescente, de fato, ela está descendo. De fato, ela descende, decresce para x positivo. Entre 0 e 1, ela decresce. Tá bom? ¿Por qué que ela é decrescente? Porque se eu calculo a derivada desta função, se calculamos a derivada exponencial é a própria exponencial, multiplicado pela derivada interna de este expoente, que dá menos 2x, tá? Então, isto é positivo porque a exponencial é uma função positiva. E menos 2x é negativo porque x está entre 0 e 1. Então, isto é positivo com esse sinal de menos, dá menos. Uma função que tem derivada negativa, ela tem que ser decrescente. Então, isso verifica que é a primeira afirmação de que esta função é decrescente nesse intervalo. Então, uma função decrescente, o maior valor que ela vai ter é f de 0, porque ela vai descer. F de 0 é o maior, o máximo valor da função, que vai ser 1. Tá? Aqui estará 1. Esta altura é 1. Então, o máximo valor desta função é 1. E o menor valor é o valor que alcança em 1. O sea, exponencial de menos 1 al cuadrado, que es exponencial de menos 1, que es 1 sobre e, que es aproximadamente 0,36. Entonces, esta función es mayor que este valor, aquí, ¿tá? Que 1 sobre e, y es menor que este valor aquí, que 1. ¿Tá? Ela está entre esos dos valores. Por tanto, usando la propiedad de Oito que vimos antes, a integral de esta función estará entre a integral de esta función y a integral de esta función. Mas a integral de esta función es 1 pelo tamaño do intervalo que é 1. 1 menos 0 é 1. 1. Então, esta integral estará entre 1 e esto também é uma constante. Isto dá o tamanho
O sea, 1 sobre E, que é aproximadamente isto, pelo tamanho do intervalo que é 1. Tá? E aqui vemos o gráfico que eu fiz. Esta é a função, ela continua aqui assim. E a área aqui é menor que 1, que é esta área, que é um quadrado de lado 1 por 1. E esta área é maior que só esta aqui, que é 1 sobre E por 1. Tá? 1 sobre E por 1 é isto, aproximadamente. Bom, vamos então. Então, essas são as propriedades da integral, muito rapidamente. E vamos deixar o teorema fundamental de cálculo para o próximo vídeo. Vamos terminar por aqui então.